Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, né? Que seja a graça de Deus mais uma vez abundante aí na vida dos irmãos, tá bom? Somos gratos ao Senhor por estar nos dando mais uma oportunidade de estarmos juntos, né? Nesse domingo que já vai para quase 2 meses longe, né? Mas vamos aguardar em Deus. Deus é bom e tudo tem um propósito em nome do Senhor. E no final das contas, um dia nós poderemos, quem sabe, testemunhar dessa graça de Deus também nesses momentos de afastamentos nossos, né? Mas que fique nessa noite o meu abraço, o meu carinho a cada um dos meus irmãos, irmãs, suas famílias. Ao que parece está tudo bem, porque ninguém manifestou. E que Deus continue então derramando essa bênção maravilhosa na vida de vocês, viu? Eu mandei uma mensagem ainda há pouco aí falando sobre a nossa ceia. Vamos fazer ali para o meio do mês, para o final do mês, porque já fizemos agora 2 domingos seguidos, né? E também numa quarta-feira, considerando que aguardei os irmãos, embora não houve manifestações de quem fez ou quem não fez, alguns poucos falaram, né? A gente aguarda sempre manifestação, aí mandem nos avisar. Aquele que eu coloquei na mensagem bem no início, né? Que não tem condições de arcar com a compra do fruto da vide aí, o vinhozinho, o suco, né? E o pãozinho, que eu acho que fica bem em conta, mas mesmo assim nós estamos à disposição aí para doar, se for o caso, a igreja compra e aí eu passo e deixo na casa de cada um dos irmãos aí, viu? Então hoje, se você está esperando fazer a ceia, possa fazer aí você mesmo com sua família, e se você não quiser fazer hoje, a gente aguarda para os dias, eu vou avisar, eu deixei na mensagem, eu vou avisar para os irmãos aí na hora certinha, viu? Mas de qualquer forma, em nome de Jesus, eu abençoo o material que vocês têm aí, se vocês querem fazer a ceia, que seja para a honra e glória do nome de Deus, consagrado em nome de Jesus, viu? Possa fazer aí em nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem, como eu tenho feito, não muito longa, para nós estarmos meditando nessa noite mais uma vez, né? Eu quero hoje colocar aí uma simples visão, ou visões, né? Da justiça de Deus e os cuidados com a nossa visão. Você entendeu aí? Uma pequena visão ou visões da justiça de Deus, né? Nós vamos colocar algumas visões, mas também o cuidado com a visão nossa com relação ao que o texto que nós vamos aprender aqui um pouquinho essa noite, viu? Eu quero que você então aí abra sua Bíblia no livro de Jó, no livro de Jó, no último capítulo, né, 42, Jó 42. Aí você abre comigo aí, vai do verso 7 ao verso 9, apenas 2 versículos, para nós meditarmos essa noite, mas tem muita coisa para ser colocada, né? E a palavra de Deus, ela nos abre um leque maravilhoso para a gente estar sempre, o Espírito nos revelando, né, pela graça de Deus, essa maravilha de ler e interpretar através da bênção da graça de Deus pelo Espírito e ter o discernimento aí também que nós precisamos. E ser, acima de tudo, aplicado na nossa vida, no dia a dia, né? Então, olha aí para você ver, Jó 42, do verso 7 ao verso 9, diz assim a palavra de Deus para nós essa noite. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Bom, quando eu coloquei aqui para nós, baseado na palavra de Deus, no texto que nós lemos, temos algumas visões da justiça de Deus
mas também termos alguns cuidados com a nossa visão, com relação ao que acontece ao nosso redor, ou ao nosso redor. Eu estou falando isso para nós que conhecemos a palavra de Deus, né? A gente sabe que Deus confiou em nós, né? Essa verdade da palavra. Nós aceitamos caminhar com o nosso Deus. Então precisamos ter alguns cuidados, né? E aí nós vamos ver nessa noite aqui a visão ou visões dessa justiça de Deus, porque você vê comigo aqui no texto, Deus chateado com a visão de 3 pessoas que eram amigas de Jó, mas que no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tristeza do servo Jó, eles tiveram uma imaginação diferente. Você não vê falar no texto, se pega o livro de Jó aqui, você não vê falar que eles dedicaram tempo à oração para ver se Deus falava alguma coisa. Começa dizendo que eles assentaram com Jó ali no monturo, jogaram cinza na cabeça, rasgaram as vestes, ficaram em jejum 7 dias. Mas ao final, no andar da leitura do livro, você vai ver que eles colocam Jó numa situação terrível sobre o prisma, sobre a alegação, né, sobre a visão deles que Jó está passando aquilo ali porque cometeu pecados. Visões que desagradaram a Deus, obviamente, pelo texto que nós lemos aqui. Então o que eu quero chamar a atenção nossa essa noite é para que nós tenhamos também cuidados com as nossas visões, com o que acontece na casa dos nossos irmãos, o que acontece na vida dos nossos irmãos. Nós às vezes, ao invés de orarmos, pedimos a Deus a cura, o alento, nós dedicamos a falar, a tecer comentários. Isso é prejudicial e a maior gravidade não é só prejudicar o irmão pelo que está falando sem saber. É que Deus está vendo. E Deus está vendo o que não é correto. Porque não é justo levantarmos suspeições na vida dos nossos irmãos se nós não temos conhecimento do que Deus projetou, vamos dizer assim, com o querer do próprio Deus, né? Os projetos de Deus. Então não adianta querer fazer colocações, insinuações. Tem situações que irmão nosso vai para coisas mais graves, que é o fuxico, né? O desagrado, porque vai chegar no ouvido de outros e vai dar problema, ao invés de nós preservarmos os corações das pessoas apenas em orações, né? Nós às vezes avançamos um pouco mais de forma irregular, pecaminosa, demoníaca, e Deus está vendo e Ele vai certamente tratar com cada um desses casos, como tratou aqui com eles, que nós vimos aqui na leitura. Se você depois fazer uma leitura, né, eu te convido a fazer a leitura no livro de Jó, maravilhoso, um desafio, né? Mas você vai ver especificamente nos capítulos 11, 15 e 18. No capítulo 11, por exemplo, Zofar acusa Jó de iniquidade. No capítulo 15, ele acusa Jó de impiedade. E no verso 18, Bildade descreve a sorte dos perversos, colocando que a situação de Jó está daquele jeito porque ele cometeu algum tipo de perversidade. Nós conhecemos a leitura do livro, sabemos a história de Jó, né? Apenas uma retrospectiva rápida, uma lembrança, né? Que começa dizendo que ele era um homem o quê? Aqui fala que ele era um homem íntegro, lá no capítulo 1, né? Capítulo 1, verso 1, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós pegamos aí, por exemplo, o Salmo 116, verso 15, Salmo 116, verso 15, que vai dizer que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Fica parecendo meio estranho, né? Deus fica feliz na morte daquele que está com ele. A Bíblia está dizendo. Você pega também o Salmo 89, verso 14, vai dizer que justiça e direito são os fundamentos do seu trono. Bom, então quando Deus permite acontecer com Jó o que aconteceu, permitiu a ação
do diabo sobre a vida de Jó, né? Arrebentando com a vida dele, matando os filhos dele, matando 10 filhos num dia só, colocando sobre o corpo físico dele uma doença terrível, que naquele tempo a pessoa era excluída do meio dos outros, vivia em locais isolados, e ele ficou lá isolado, lá no monturo, coçando com um caco de telha a tal da lepra, né? Sofrendo todo aquele agravo, e a gente perguntando, mas qual o propósito de Deus em tudo isso? Fica até meio, a alma nossa fica aflita se nós não tivermos cuidado e conhecimento, respeito, confiança, esperança na verdade da palavra de Deus. Porque você pega, se o verso 1 do capítulo 1 diz que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, por que Deus então permitiu que esse mal descesse sobre esse homem que tinha essas qualidades que agradavam a Deus? É aí que eu quero que você comece a concatenar comigo aí nas suas ideias alguns projetos de Deus em que Deus expõe, ele aplica claramente a justiça dele, e que se o ser humano não entender Deus, ele fica furioso. É o que aconteceu com esses 3 homens aqui, amigos de Jó. Eles não olharam pelo lado da justiça de Deus, eles olharam pelo prisma da própria visão, a visão particular. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, né? Fazer especulações, criar situações imaginárias, e pior, se for só imaginárias, já está errado, mas ainda vai. Agora, o mais grave é expor a vida do outro. E o pior, expor face a face. Mostrar irregularidades, situações terríveis, como se essa pessoa estivesse passando por essas dores, por essas dificuldades, porque ela estava em pecado, ou iniquidade, ou impiedade, vivendo situação do perverso, a sorte derramada sobre o perverso, como se Jó fosse perverso, e ele estava passando por isso, pela perversidade, ou as perversidades que ele teria cometido. O conselho que eu te dou essa noite é que você preste atenção na palavra e mantenha uma vida de equilíbrio, de sossego espiritual, principalmente sossego com a língua. Coração aflito, a Bíblia diz que o viver e o morrer está no poder da língua, né? E a gente tem que ter cuidado então, porque essa história de Jó nos traz muitas informações, e nesse sentido aqui vem dizer que precisamos ter cuidado demais. Nós, quando olhamos o livro de Jó, quando comentamos esse livro, né, nós falamos da paciência que Jó teve, suportando toda essa carga de dores físicas, morais, né, em todos os sentidos, espirituais, porque a alma estava aflita também. Nós falamos apenas da paciência de Jó, né, mas não falamos, às vezes nós queremos ter, vamos dizer assim, né, a paciência de Jó. Só olhamos pelo lado da paciência, mas o lado de suportar com paciência as dores, aí muitas vezes nós nos eximimos dessas responsabilidades. Nós não queremos passar o que Jó passou. Claro, ninguém quer. Mas ele precisa então aprender a aplicar o que Jó passou na nossa vida, de tal maneira que nós tenhamos esses cuidados com a nossa visão, observando acima de tudo a justiça de Deus, né? Aqui em Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz, Deus falando, né? Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu fui confrontado com um rapaz na igreja perguntando por que Deus, como Criador de todas as coisas, para que Ele criou o mal? Se o mal existe, a culpa é dele, na forma de atribuir a Deus a responsabilidade pelos maus acontecimentos, os maus momentos nas vidas das pessoas, sofrimentos e tudo mais, né? A gente tem que entender o mal em 3 situações.
em 3 situações. Primeiro, o mal moral. Segundo, o mal subjetivo. E terceiro, o mal calamitoso. O mal moral nós já sabemos, né? Quando nós infringimos a questão da moralidade, certamente a palavra de Deus nos ensina também que tudo que plantamos, colhemos, né? E certamente na questão da moralidade nós vamos também receber a recompensa. Na questão subjetiva, alguns males que acontecem de forma espontânea, natural, uma dor de cabeça, um torcicolo, algo nesse sentido que pode ser subjetivo, não é um mal expressivo naquela forma de coisas naturais da vida. Mas vem o mal calamitoso também. Essas calamidades que nós estamos vivendo agora desse coronavírus, por exemplo, né? Então, quando você aplica, para falar da maldade, falar do mal especificamente, você precisa ter essas 3 visões, né? A visão do que é o mal em 3 situações, que é esse mal na questão moral, subjetivo e calamitoso. Porque se você apenas olhar o mal com as coisas que acontecem com as pessoas, comigo e com você, com nossos irmãos, com o mundo, e basear, por exemplo, nessa palavra de Isaías 45, verso 7, ao perigo de atribuir a Deus toda a responsabilidade pelo mal. O mal, na verdade, ele existe porque lá atrás, quando o Senhor, esse mesmo Deus, o legislador de todo o universo, ele aplicou a lei dizendo para não cometer pecado, para que tudo fosse bem, o homem cometeu. Então quem começou o erro foi o homem. Deus não plantou mal para ninguém fazer mal, Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado e ele não tenta ninguém. O homem é tentado pelas suas próprias cobiças. Mas aí vem a pergunta que esse rapaz me confrontou: por que de Deus vê acontecer tantos males no mundo? E aí ele aplicou essa palavra, Isaías 45, 7, como se Deus, eu entendi que ele queria atribuir a Deus toda a maldade que estava acontecendo. Então aí nós corremos um grande risco. Primeiro que se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós já corremos um grande risco de conversar o que não deve, falar o que não deve e incorrer, aplicando a nossa vida em caminhos perigosos, do cometimento de pecado, da acusação falsa, do levantamento de informações falsas sobre as pessoas. E depois, no final das contas, quando nós não conseguimos discernir essas questões, nós atribuímos a Deus, baseado numa palavra que nós não conhecemos. Lemos e não conhecemos, ou não entendemos, ou conhecemos e não conseguimos discernir. Isso é perigoso demais. Então, nessa questão de Jó, foi uma questão de moralidade? Jó era imoral por acaso? Ele está pagando por isso? Foi uma questão subjetiva, um acaso? Não. Entrou na terceira situação, que foi um fato do mal calamitoso, uma calamidade, mas que tinha um propósito de Deus. É aí que eu quero que você entenda a importância de andar com Deus. Porque quando eu ando com Deus, os propósitos de Deus podem, se for da vontade dele, serem expostos, serem colocados para que o mundo perceba sobre mim ou sobre você. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece se nós estamos firmes ou não, se nós somos capazes de caminhar pela palavra dele, se ele pode colocar sobre nós a responsabilidade de mostrarmos para o mundo a glória dele, a santidade dele, sobretudo a justiça dele, soberania dele. Uma grande pergunta é óbvia para mim e para você, né? Nesse sentido, nós, eu e você, que já começamos a caminhar, né? Estamos há algum tempo com Deus, ou você que está chegando agora, que está aí também ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, como que você pauta a sua vida com relação à caminhada com Deus? Você disse cristão, amém? Você disse uma pessoa que busca a santidade. Você fugiu da mentira, você não é mais a mesma, você é uma nova criatura.
Isso está aí na sua boca, porque a palavra diz assim. Mas a confiança de você mesmo para com Deus nessa caminhada. Se Deus hoje quisesse te usar como usou Jó, você aceitaria? Ou você, é bem verdade que Jó não teve a opção, né? Deus não falou com ele, olha, vou mandar o diabo aí, o demônio aí, o Satanás te atentar aí e fazer. Não mandou. Mas aí demonstra mais uma confiança de Deus, porque ele, se você ler o início lá do livro, diz que o diabo, na reunião de Deus lá com os santos dele, o diabo apareceu lá. E diz que ele é acusador e os acusa de dia e de noite. E Deus pergunta para ele de onde ele está vindo. Ele diz que está vindo de rodear a terra. Deus então coloca a situação de Jó diante dele e ele desafia a Deus. Desafia a Deus alegando que Jó, que se Deus tirasse os bens de Jó, que ele negaria o amor, a confiança, a servidão a Deus. Deus então autoriza que tirasse tudo dele, exceto a vida. Deus sabia que Jó era capaz de suportar. E ele suportou. Aí a mulher dele, lá no capítulo 2, né, verso 9, se não me engano, vai falar que ela falou com ele, falou, olha, você ainda está confiando nesse Deus? Jó, abandona esse Deus e morre. A esposa, que não estava vivenciando na pele o que Jó estava vivendo, não estava suportando. É um exemplo para nós, né? No meio da família tem pessoas ali que Deus sabe quem está suportando, vai suportar e quem não vai suportar. Jó suportou, apesar de tudo. Mas os amiguinhos de Jó estavam lá. E aí entra o contexto que nós estamos falando já, né? De uma visão perigosa, uma visão distorcida da justiça de Deus. Se eu não sei o propósito de Deus nas coisas, eu não posso nem comentar. Eu não devo falar. Eu não devo me imiscuir no problema dos outros, principalmente sob o prisma da acusação. Ah, mas eu estava só conversando aqui, eu não estava acusando. Só de você falar, só de eu colocar aqui da minha boca para fora, do meu coração, palavras, entendimentos que não condizem com o que Deus está aplicando, já está errado. Então nós vamos ver aqui apenas 3 situações dessas visões simples, né, que nós temos, que ninguém conhece, ninguém sabe discernir a justiça, a beleza de Deus, a santidade, ninguém consegue aprofundar nisso, nos propósitos de Deus, ninguém sabe. A situação de Jó aqui mesmo, como explicar? O viés que nós temos é esse, de uma confiança absurda que Deus tinha nesse homem, porque conhecia o coração dele, conhecia o caráter dele, conhecia a caminhada dele com o nome de Deus. Era um homem que foi firme do início ao fim. Há diálogos no meio desse livro aqui de Jó conversando com Deus, e Jó chega a falar com Deus, olha, os meus olhos, nem sobre uma moça eu coloquei os meus olhos para que eu tá pagando o que eu estou passando. Jó discute com Deus, depois Deus vem mostrando para Jó a justiça dele. Jó no final entende tudo, e ele chega a dizer aqui, ó, no capítulo 42, verso 5, né, e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó aqui claramente está falando que a ignorância dele não dava para conhecer Deus, mas agora que ele sabe quem é Deus. Então eu quero colocar aqui, primeiro ponto que nós vamos discutir essa noite aqui com relação a essas visões simples da justiça de Deus, mas os cuidados com a nossa visão. Ver e julgar com equidade. Isso aí é só para Deus. Eu e você temos o privilégio de ver, não é? Agora, de julgar alguma coisa, nós somos juízes de alguém? Não somos nada. Então Deus, Ele tem essa maravilha da justiça, da soberania dele, de ver e julgar com equidade, só Ele tem. Olha o que diz Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando bons e maus. Quando ele pega então no final do texto que nós lemos aqui, que ele chama esse moço e diz assim, olha, eu não gostei do que vocês falaram, coisas a meu respeito que não era verdade.
Ele tem justiça própria para julgar. Os olhos dele acompanharam o início, o meio, o desfecho de todo esse problema de Jó, toda essa problemática de Jó. Claro, ele além de ser o Senhor que autorizou que acontecesse, ele não só autorizou que acontecesse, mas ele acompanhou passo a passo, inclusive escutando palavras, vendo atitudes de pessoas que estavam ao redor de Jó, dizendo-se serem amigas dele, mas com relação a Deus, pensamento perverso, pensamento ruim, porque não sabiam o que estava acontecendo. Como julgar alguma coisa? Meu irmão está passando por dificuldades, está ruim. O que eu vou dizer fora da palavra de Deus? Eu já falei para os irmãos na igreja que eu fui também procurado por alguém lá na igreja dizendo: olha, me ajuda em oração, porque o meu irmão e a minha mãe estão no adultério. O diabo tomou conta da vida deles. O diabo entrou e tomou conta da vida deles. Ok, vamos orar, mas uma coisa tem que ficar clara: nós temos que aprender a discernir as obras da carne, que fala lá em Gálatas a partir do verso 19, né? Obras da carne e a ação de Satanás. Se a minha carne não der motivo nenhum para Satanás agir, ele pode agir em mais uma situação só. É essa que aconteceu com Jó. Ou seja, ele vai agir em duas situações. Primeiro, se Deus permitir. Segundo, se eu permitir. Porque se eu também permitir, se eu abrir meu coração, eu não faço esse desafio para você, não faça isso. Mas se abrir o coração para que Satanás entre na sua carnalidade, nos seus desejos, nos pensamentos, nas atitudes, eu vou te falar, quando o seu coração for na frente, Deus já não vai fazer mais nada. Nesse momento, não. Se você se arrepender e voltar, conversar com o Senhor, Ele é Senhor para te perdoar. Mas Ele não vai entrar na sua frente se o seu coração está querendo pecar. E pecado é uma separação da presença de Deus. Você morre espiritualmente. E nessa fraqueza espiritual, dessa morte sua ou minha, é aí que Satanás acha essa brecha, que a Bíblia fala: não dê brechas ao diabo. Então são duas situações. Jó não estava em nenhuma, ou melhor, estava em uma, né? Que foi a permissibilidade de Deus. Mas em relação ao pecado, em relação às acusações, não. Em relação ao caráter moral dele, não. Ele não estava cometendo. A Bíblia ainda nos diz aqui, ó, Salmo 98, verso 8 e 9, diz assim: os rios batam palmas e juntos cantem júbilos os montes na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e aos povos com equidade. Equilíbrio, justiça. Nós estamos falando da justiça de Deus. E aí, Ele é Senhor, Ele pode fazer, porque foi Ele que criou. Foi Ele que deu toda a autonomia para que fosse criado, para que fosse feito. Então Ele tem, acima de tudo isso, a justiça plena dele. Você viu aqui que eu falei aqui no Salmo 98, né, 8 e 9, mas eu falei aqui também um pouco atrás, no 89, 14, que justiça e direito são os fundamentos do trono do Senhor. Então não há iniquidade. Quando você pega lá em Gênesis, quando Eva e Adão pecaram, e também o demônio na forma da serpente, né, o Satanás, Deus julgou cada um e aplicou a sentença corretíssima, perfeita. Ele não usou do seu poder, ele não faz isso, a sua soberania, para punir conforme a vida da pessoa. A Bíblia nos diz que Deus não nos dá, Salmo 103, verso 10, né? Deus não nos dá conforme os nossos pecados e também não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ou seja, Ele nos trata conforme a graça dele, a soberania dele. É por isso que Ele diz que ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, às vezes eu estou querendo que alguém seja punido, como quando os amigos de Jó, por exemplo, aqui diz que ele estava sofrendo, chega aqui no verso 18, o Bildade diz para ele assim: ó, você poderia falar o que você fez,
Conta logo para Deus o que foi que você fez, porque aí Deus te alivia, sendo que a pessoa não cometeu nada. Né? Juízo particular, visão puramente humana, totalmente errado. Não pode acontecer isso. Então a primeira visão que nós temos aqui da justiça perfeita de Deus, né? Ele vê e julga com equidade. Não tem jeito. Deus é perfeito e acabou. Vamos passar para frente? Segundo aspecto, ele dá honra a quem tem honra. Esses rapazes, esses moços que estavam com Jó, eu não estou dizendo que eles eram homens de desonra, mas em determinado, se você pegar por algum prisma de uma visão conforme a leitura bíblica, você vai ver que eles não foram capazes de honrar a Deus, desonraram a Deus, por o que Deus fala aqui, dissesse de mim o que não era reto. Quando eu digo de Deus o que estou imiscuindo na santidade de Deus, estou lesando a santidade de Deus, isso é desonrar a Deus. Quando eu vejo o caso, a situação de algum irmão, alguma situação dura, sofrida, a primeira coisa que vem na cabeça é perguntar se mas não estava tudo bem? Esse cara trabalha, por que está querendo ajuda? Esse fulano conhece a palavra de Deus. Por que desviou? Desviou porque quis. É uma maldade do nosso coração. Deus às vezes usa situações que nós não sabemos explicar. Deus usa propósitos que nós nunca, ou vamos entender um pouco bem mais adiante, o que ele queria fazer com aquilo. Disciplinar um, ajudar o outro, mostrar para o outro. Às vezes Deus deixa um cair, né? Não que Deus permita, mas a situação, o propósito de Deus, ele deixa acontecer como aconteceu com Jó, para mostrar também, a mulher de Jó manda ele abandonar Deus. Esses outros julgam de forma errada. Esse é o coração humano que parece não entender Deus. Parece não entender Deus. Mas Deus usa com honra, né? Deus dá honra. Em Romanos, capítulo 13, verso 7, diz: pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Deus usa a palavra dele perfeitamente. Ele foi desonrado por ter se tratado de forma errada e expressado para outras pessoas expressando o nome dele de forma errada, dizendo dele o que ele não era. Mas ainda assim, Deus, o que ele fala com esse moço? Ele chama quem aqui? Ele faz. E o que ele vai fazer agora? Ele vai honrar Jó. Esses caras agora, não adianta orar para Deus. Olha só como é que Deus faz. Deus deu honra a quem tem honra. Jó tinha honra, era um homem honrado. E Deus agora pega esses três, chama esse aí, chama os outros, chama ele e fala com os outros e vai lá, porque a oração de Jó, dele eu escuto a oração, eu vou ouvir a oração dele. Vocês vão fazer o sacrifício e eu vou receber a oração do meu servo. O que é isso? Dando honras. Né? A partir daquele momento, você imagina, quando você entra no contexto, entra no texto, entra na história, e você fica ali imaginando a cara daqueles três, entre aspas, amigos de Jó, acusando Jó de pecados, de iniquidade. Agora, porque se Deus pega só Jó e fala assim, faz um sacrifício aí por esses rapazes aí, porque eu não gostei da atitude deles, eles não iriam acreditar em Jó. Estava acusando Jó de todo erro. Mas o que Deus faz? Para mostrar a sua justiça, chama quem está errado. Chama lá. E chama e diz, vocês falaram de mim o que eu não era. Eu não aceito orações suas. Aceito do meu servo Jó. Vai lá agora, faça sacrifícios e dele eu aceitaria a oração. Aceitaria o sacrifício e as orações. Isso é honra. Deus ele quer honrar a mim e a você. O problema é que nós arrumamos tudo quanto é tipo de muamba na vida.
para desonrar a Deus, e depois nós queremos ser honrados. Nós queremos dons para estender a mão e que tenha cura, nós queremos expelir demônios, nós queremos fazer um monte de coisas, mas não damos a Deus a honra que Deus merece. Como que Deus vai honrar a mim e a você se nós não temos uma postura cristã de honrá-lo primeiro? Ou como primícia, porque quem honra primeiro é Ele? Nós não fazemos isso, nós não utilizamos da nossa condição de conhecedores da palavra para honrar a Deus dentro daquilo que Deus... E Deus, Ele tem que ser honrado em todo o cômputo espiritual, humano. Nas faculdades mentais, a Bíblia nos chama atenção em Romanos capítulo 12, né, verso 1 e 2, Paulo escrevendo a Roma, falando que ele ora a Deus para que os romanos possam entender e apresentar o corpo inteiro como sacrifício vivo a Deus, sacrifício de honra a Deus, cabeça, olhos, nariz, boca, braços, mão, o corpo inteiro, coração. E muitas vezes nós nos usamos desse jeito. E aí nós queremos ser honrados, né? Nós criticamos o outro lá da outra religião, nós falamos que fulano está na bebedeira, que o outro está na prostituição, que está desse jeito, está daquele, julgando, criando a situação de julgamento, como se nós fôssemos juízes. Aí nós, com a forma medíocre nossa, vamos para a oração, ajoelhamos até, né? Aquela reverência toda, e deve ter, porque Deus, Ele é merecedor. Mas do que sai de dentro de nós para Deus? Deus, Ele está vendo o profundo e escondido, Ele sabe, Ele está vendo. Mas nós queremos essa honra. Então cuidado com as nossas visões distorcidas, porque depois nós vamos passar vergonha. Esses 3 camaradas que acusaram Jó, imagina o diálogo entre eles agora, entre os 4 agora. Eu não posso ver Jó acusando, porque Jó era um homem íntegro, então eu não vou ver acusação. Eu imagino que não. Mas ele pode ter tido um diálogo saudável com esses rapazes, até para discipliná-los na forma espiritual de Deus. Dizer para eles, olha, vocês me acusaram, vocês viram? Deus estava atento. Ele viu que eu não estava errado. E para nós encerrarmos essa noite, dessa visão, dessa justiça maravilhosa de Deus, Ele confere autoridade aos seus servos, aos que o obedecem, aos que se curvam a Ele, aos que temem a Ele, os que são tementes a Deus. Aqui diz, eu falei com você no verso 1, capítulo 1, verso 1, homem íntegro, começa assim dizendo lá. Existia um homem chamado Jó, homem íntegro, temente a Deus e reto, e que desviava do mal. É um homem que, até no olhar nosso, se nós confiarmos na palavra, nós vamos ver que ele era um homem digno de ser honrado. E Deus então vai fazer o quê? Conferir a esse homem a autoridade que ele não deu para os outros. E certamente não dará para mim nem para você se nós tivermos a postura desses outros 3. Mas vai dar sim para nós se nós tivermos a postura de Jó. Olha o que o Senhor nos diz aqui em Marcos, Marcos 16, vamos pegar aqui Marcos 16, Jesus dando autoridade aos seus discípulos, E olha o que diz aqui a palavra do Senhor, Marcos 16, verso 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Isso é o quê? Conferência de autoridade. Deus assinando embaixo. Foi o que ele fez com Jó. Jó passou pelo que passou. Mostrou para os outros que ele era servo do Senhor. Que ele aguardaria. Ele esperaria. Ele diz que com toda dor ele sabe que ele diz, o meu Redentor vive. E certamente ele se manifestará. E ele manifestará sempre. Quando há esse equilíbrio de justiça
da nossa parte, embora nós não tenhamos justiça nenhuma, a palavra de Deus diz que a nossa justiça é comparada a um trapo de imundícia. Aí, eu já até falei outras vezes aqui, né? E se você quiser saber o que é trapo de imundícia, me fala no privado aí que eu vou falar com você depois, tá? Embora esteja escancarado na Bíblia. Mas às vezes tem crianças assistindo aí, e, embora Deus não tenha esse receio, né? É o pai ensinando para o filho. Então eu vou falar com o pai e a mãe, e vocês vão ensinar para os seus filhos que a imundícia, a justiça minha e sua, é um trapo de imundícia para Deus. Viu? Mas eu quero terminar aqui então, orando junto com você, agradecendo a Deus por nos privilegiar por mais esse momento, né? E continuar do jeito que está por enquanto, né? Esperando aí pela graça de Deus para que as coisas possam voltar à normalidade e estarmos juntos no tempo do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus então, lembrando antes que a ceia, né? O aniversário antes ninguém manifestou, eu volto a cobrar. Agora no mês de maio tem outras pessoas, a não ser que você está parabenizando lá no privado, mas se você lembrou aí, olhou na listinha e olhou lá e viu o nome, põe no grupo para que os outros lembrem também, viu? Para que alguém pode esquecer, a gente esquece, é assim, mas é bom lembrar e dar um alô, um abraço lá para o irmão que está aniversariando, tá? Ora por eles, ora pelos enfermos. Eu quero nessa lista de orações aí pedir também pelo pastor, faltou o nome dele aqui agora, Ronaldo Lidório, pastor Ronaldo Lidório, né? Um grande missionário, está para esse lado da África, e depois volta para a Amazônia, Amazônia, um grande homem de Deus. E eu recebi uma notícia ontem de um pastor, uma notícia confiável, que tanto ele como a esposa dele, a nossa irmã Rossana, eles estão diagnosticados com Covid-19. E ela alega lá na mensagem que já estava com problemas pulmonares e já estavam sendo encaminhados para o hospital. Vamos orar não só por eles, mas tantos outros irmãos que não estão com Covid, mas estão com câncer, nós já falamos quantas vezes na igreja, né? Câncer, várias outras doenças, problemas relacionais. Nós sabemos aí de pessoas da nossa comunhão e da congregação. Então vamos orar por todos, tá? Vamos pedir a Deus agora, agradecendo primeiro por esse momento e pedindo ao Senhor uma semana de bênção a todos nós. Amém? Pai, obrigado por essa noite, por esse momento tão especial, mais uma vez que o Senhor nos dá gratuitamente. É a graça do Senhor sendo derramada de forma extraordinária na nossa vida. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos que nos dê um final de noite abençoado e uma semana que se inicia, que seja também de bênção, nos livrando de todo o mal, físico e espiritual principalmente, mas também dessas epidemias, desses males, e também, ó Deus, de vigiar a nossa caminhada com o Senhor, como nós vimos na Tua Palavra essa noite. Que nós tenhamos a consciência cristã de não fazermos erros, de não fazermos julgamentos, pelo contrário, dedicar o nosso tempo em oração, em santidade, para que as graças do Senhor possam ser também derramadas sobre nós. Eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um que ouviu essa mensagem, seus familiares, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe e tenham todos uma semana de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.